missionário, missionária, queridos irmãos, família Missões Nacionais. Bom estar com você de novo no nosso encontro de oração, de compartilhamento aqui no Portal do Missionário. Desejo que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, tudo aquilo que a gente tem feito para a honra e para a glória do Senhor. Lembro que na semana passada falei com vocês acerca de seguir a Jesus. A experiência daquele homem que disse: Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Confesso que esse texto ele fica latejando na minha mente, pulsando no meu coração o tempo todo. Senhor, eu te seguirei. Senhor, eu te seguirei. Onde o Senhor me mandar, onde quer que fores. Senhor, eu estou pronto. Eu vou servir ao Senhor. Quero continuar um pouquinho com você nessa mesma linha hoje, ainda no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 14. Porque Jesus continua tratando isso com os discípulos, de que ele exige, ele quer de nós, seus discípulos, que nós o sigamos irrestritamente, que nós o tenhamos em primeiríssimo lugar em nossas vidas. E no versículo 25 de Lucas 14, ele diz assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar ao pai ou mãe, mulher ou filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sublinhe essa expressão na sua Bíblia: não pode ser meu discípulo, porque Jesus está deixando uma regra clara para quem quer ser discípulo dele, tem que tê-lo em primeiríssimo lugar na sua vida. Não pode amar mais o pai ou a mãe, irmão, irmã, filho, filha. Às vezes filho é uma coisa que toca tanto o nosso coração, né? E ele diz: e até a própria vida. Irmãos, a gente abre mão dos sonhos, a gente abre mão de carreira, a gente abre mão de tantas coisas para seguir a Jesus. E se não for assim, se a gente quiser ficar com um resquíciozinho daquela paixão, daquele desejo, daquele plano, daquele sonho lá de trás, o que Jesus diz é: não pode ser meu discípulo. Ele é categórico, ele é claro. No versículo 27, ele diz: e quem não leva a sua cruz e não me segue, aí ele repete a expressão, sublinhe de novo: não pode ser meu discípulo. Preste atenção que levar a cruz não é um adorno, um adereço, um enfeite para o corpo, para o templo, para o carro. Cruz é símbolo de vergonha. Cruz é símbolo de sofrimento. Cruz é símbolo de perseguição. Cruz é sinônimo de dor. Cruz é sinônimo de vitupério. Eu e você, que somos discípulos de Jesus, temos que estar dispostos a carregar a cruz. Senão, não podemos ser discípulos de Jesus. Nós vivemos em um país que tem liberdade religiosa, e às vezes eu fico imaginando aqueles países do Oriente Médio, onde há tanta perseguição, onde crianças morrem por serem crentes, onde pais veem os seus filhos sendo mortos, violentados, e não negam a sua fé, mesmo diante daquela circunstância tão adversa. E às vezes a gente aqui no Ocidente, a gente tem um cristianismo assim mais barato, mais light, mais cômodo. Mas o chamado nosso, meu irmão, é para pegar a cruz, é para segurar a cruz, levar a cruz de Jesus. Ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus, e aqui um particular nosso, ser missionário, é carregar a cruz. Senão, não pode ser meu discípulo. Vamos mais adiante. E ele diz no verso 28, pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la.
Às vezes a gente usa esse texto para justificar o orçamento, o planejamento, para falar sobre estratégias de gestão. O texto não está falando disso não. Você pode até aplicar nesse sentido, não tem dificuldade, mas o texto não está falando disso. O texto está falando de discipulado, de vida relacional com Deus, de seguir a Jesus. Ele está dizendo assim, da mesma forma como alguém vai construir uma torre e precisa primeiro calcular os custos, você que quer me seguir precisa calcular o custo disso. O custo do discipulado, o custo da vocação missionária, o custo de gastar a sua vida na evangelização do Brasil. Tem um custo e o custo é alto. E a gente precisa calcular isso, a gente precisa entender isso e a gente precisa estar pronto a pagar esse custo, a pagar esse preço. Eu tenho a minha experiência, você tem a sua, e a gente precisa estar lembrando disso e compartilhando isso até uns com os outros, porque esse custo do discipulado, esse custo da vocação missionária, esse custo da conquista da pátria para Cristo, não pode ser algo que nós não conhecemos. Nós sabemos sim o quanto custa e conscientemente estamos prontos a pagar. Ninguém nos enganou. Jesus não nos enganou, não quis disfarçar, não. Ele disse, o custo é alto, o preço é alto, tem que carregar a cruz, tem que deixar tudo, senão não pode ser meu discípulo. Aí eu aceitei, aí você aceitou, aí nós estamos nessa encrenca da obra missionária. Mas vale a pena pagar o preço alto, mas vale a pena. E Jesus continua dizendo assim, pelo contrário, aliás, verso 31, qual é o rei que antes de entrar em uma guerra contra outro rei não se assenta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mesma coisa, antes de você entrar numa guerra, você tem que saber se o seu exército é capaz de vencer o outro. Se for, você entra. Se não, você, enquanto ainda está longe, manda emissário, pede condições de paz. Aí o verso 33, assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. A mesma expressão repetida 3 vezes. Não pode ser meu discípulo quem não renuncia a tudo quanto possui. Irmão, a carreira missionária, eu e você temos renunciado a tantas coisas. E às vezes eu me lembro da mulher de Ló, que olhou para trás. E Jesus, no seu sermão profético, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, porque nós deixamos tudo e nós renunciamos tudo para seguir a Jesus. Mais um pouquinho à frente, ainda no Evangelho de Lucas, quando Jesus trata com aquele jovem rico, em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, você conhece a história, ele chega, Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz, sabe os mandamentos? Sei tudo isso e tal. Então Jesus, falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. O que Jesus está dizendo para ele? Você tem uma coisa no seu coração que impede você de me seguir, você precisa se desvencilhar disto, você precisa aprender a renunciar tudo. No caso daquele moço era a riqueza. No meu caso, no seu caso, pode ser outra coisa. Mas Jesus diz, deixa tudo isso e segue-me. E o texto diz que aquele moço ficou triste, porque ele era muito rico, e ele não quis renunciar tudo por Jesus. Aí no versículo 28, eu estou agora em Lucas 18, no versículo 28 é o que eu quero chamar a sua atenção para a gente concluir. Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Eu acho que aqui sou eu e você. Pedro representa aqui os missionários. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Lá no outro evangelho, ele diz, e que receberemos? Qual a recompensa? Aí Jesus fecha, e essa palavra é para mim e para você, meu irmão. Jesus diz assim, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais. No presente, agora, nós já recebemos. Eu não estou falando de evangelho de prosperidade, não. Eu estou falando da bênção de Deus, da suficiência de Cristo em nossas vidas, no regozijo, na alegria de fazer a sua obra e ser participante do seu reino. E ele continua, e na era vindoura, a vida eterna. Irmão, irmã,
nós deixamos tudo para seguir a Jesus. Nós estamos prontos a pagar o preço do discipulado. Calculamos o preço, entendemos o preço, sabemos que é alto, mas estamos prontos a pagá-lo, custe o que custar. Essa é a nossa caminhada discipular. Essa é a nossa vivência missionária. Nós estamos prontos a deixar tudo por Jesus. Aí talvez você pergunte como Pedro: e aí, Senhor, o que receberemos? 100 vezes tanto, nesta vida e na era vindoura, a vida eterna. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ir adiante. Não desista, não desanime. Nós vamos ganhar essa pátria para Cristo. Nós estamos trabalhando no propósito de Deus. Nós estamos trabalhando no propósito do reino de Deus. Nós estamos alinhados com os pensamentos e os ideais de Deus. E nós estamos trabalhando para o reino dele. Vale a pena, ainda que tenha um custo alto, ainda que eu tenha que renunciar, ainda que eu tenha que deixar pai, mãe, irmãos, mulher, filho, emprego, trabalho, sonhos. Vale a pena, porque nós estamos no empreendimento de Deus, da salvação do nosso país, do nosso povo, da nossa gente. Vale a pena. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para este ministério, e porque o Senhor tem usado as nossas vidas, e porque o Senhor tem sido bondoso, e porque o Senhor tem nos sustentado e suprido todas as nossas necessidades neste tempo. E sabemos que na era vindoura, na eternidade, nós teremos um tesouro no céu, a vida eterna com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir adiante, a não pensar em nós mesmos e em nossos próprios projetos e planos, mas nos ajude a vivermos para a glória de Deus, vivermos para a expansão do Teu reino, vivermos inteiramente para o Senhor, como discípulos do Senhor, como missionários do Senhor. Abençoa, Pai, a família Missões Nacionais, espalhada agora em todo o Brasil. Abençoa os nossos filhos, os nossos cônjuges, cada marido e mulher, cada um de nós. Nos abençoe, nos dê ânimo, nos dê coragem, renova as nossas forças e incendeia o nosso coração, Pai, cada dia, para que estejamos prontos a deixar tudo, cada dia, deixar tudo, cada dia, deixar tudo, Senhor, para seguir ao Senhor, neste propósito, neste ideal do Teu reino, da conquista da pátria para Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, missionário. Tamo junto. Vamos em frente, para a glória de Jesus. Até a próxima semana.